Bom dia, senhores. Tudo bom? Hoje é dia 31 de abril, de março. Tá acabando esse mês já. Vamos entrar mais aí no próximo. Eu tô com o trabalho de vocês para a próxima semana. Vou já até subir ele no Google Docs, no Google Classroom, no Salas de Aula do Google. E para vocês irem dando uma olhada para fazer. Mas antes eu tenho umas orientações aqui e a correção geral do trabalho de vocês que eu passei semana passada, tá? Nosso trabalho semana passada era para conectar as ideias de direitos humanos com o direito ambiental, coisa que a gente fez ano passado na nossa disciplina de direito ambiental. Eu queria ver como é que vocês estavam no entendimento disso aí e alguns alunos estavam um pouco confusos e tal. Então, algumas orientações gerais para vocês sobre o tema. Primeiro, assistam o vídeo anterior que eu passei, onde eu falo sobre como vocês devem fazer o trabalho de modo geral. Basicamente, tentem escrever nas suas próprias palavras, não copiem da internet. Por mais que não fique tão bom, vocês aprendem muito mais esforçando a cabeça para escrever. Segunda orientação geral, leiam o material que eu passar para vocês antes de tentar escrever, tá? Porque vai ajudar bastante. Alguns trabalhos estão muito opinativos, muito da cabeça do aluno, o que ele acha. Tipo, o direito internacional é importante, então o direito ambiental também é importante, aí isso tem a ver com os direitos humanos, muito solto, muito conversa de bar, sabe? Então, legal porque escreveu nas próprias palavras e, de modo geral, entendeu o espírito do exercício, mas não foi a fundo no conteúdo, que é o mais importante. Então, procurem ler o material, depois tentem escrever alguma coisa nas próprias palavras de vocês. Eu sei que isso gasta muito tempo, mas eu acho que a gente aproveita melhor o nosso tempo em casa agora, fazendo exercício e eu corrigindo o exercício de vocês. Isso leva um bom tempo, mas é melhor do que aula expositiva, porque aula expositiva, vocês estão longe, eu estou aqui, então não tem como fazer pergunta na hora. Mesmo live é meio complicado e vocês podem sempre assistir um vídeo de YouTube com uma série de equipamentos e data show e o escambau que seria melhor do que minha aula nesse momento. Não que a minha aula não seja boa, minha aula, modéstia à parte, eu gosto muito dela, comparado com vídeos da internet que vocês veem por aí, mas eu não tenho os apetrechos. E o diferencial da gente aqui agora é vocês terem esse contato comigo. Então vocês podem me passar exercícios para eu corrigir, estudos que vocês estejam fazendo para eu dar uma olhada e o material que eu estou passando para vocês lerem em casa e fazerem os exercícios. Então é essa troca agora que é mais proveitosa para a gente, tá? Do que simplesmente eu ficar passando vídeo aula para vocês. E isso gasta tempo para vocês fazerem e gasta tempo para eu corrigir. Eu ainda estou corrigindo os trabalhos da semana passada, porque são muitos. Vou continuar corrigindo hoje o dia inteiro. E estou repassando para vocês por e-mail, tá? Então, voltando especificamente ao trabalho da semana passada, a primeira questão, o que eu queria é que vocês conectassem a ideia de direito ambiental com a ideia de direitos humanos através do princípio que a gente estudou no passado, do direito ambiental como um direito fundamental da pessoa humana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o direito ambiental é um direito tão fundamental quanto os direitos que estão no artigo 5º da Constituição. Ou seja, o artigo 225, sob essa luz, pode ser considerado também um direito fundamental nos termos do artigo 5º, e isso tem uma série de repercussões para o sistema jurídico. Por exemplo, o fato de que o artigo 225 pode ser considerado cláusula pétrea constitucional, dentro dessa interpretação. Porque se ele é um direito fundamental, ele está lá no rol dos direitos fundamentais, portanto, ele é considerado cláusula pétrea pela nossa Constituição, portanto, ele não pode ser alterado nem por emenda constitucional, de modo a reduzir esse direito. Pode ser alterado para aumentar esse direito, mas não para reduzir ele. Então, essa era a principal questão que eu queria que vocês amarrassem na primeira questão. Alguns alunos conseguiram fazer isso, outros não, outros meio que tiraram da internet muito da sua resposta. Então estava certa, mas o aluno não se esforçou para pensar sobre o assunto. Mas, de modo geral, todo mundo que fez o trabalho vai tirar nota, não se preocupem com nota quanto a isso. Eu estou aqui para ajudar vocês a estudarem, não esse negócio de nota, vocês sabem que comigo, se você está fazendo as coisas e está estudando, não precisa esquentar a cabeça com isso. Só se desaparecer ou não fizer nenhum trabalho, aí se enrola. Quanto à segunda questão, vocês, seguindo do raciocínio que vocês fizeram na primeira questão, passando para a segunda, qual que é o status de um tratado internacional de direito ambiental no sistema jurídico brasileiro, dado que vocês responderam na primeira questão? Como eu disse, segundo a emenda constitucional 45 de 2003, se não me engano,
Todos os tratados internacionais de direitos humanos entram no sistema político brasileiro no status de emenda constitucional, desde que aprovados pelo quórum qualificado que prevê a Constituição, de 3/5 nas 2 casas, em 2 turnos. E vai à promulgação pela mesa do Congresso Nacional, não passa pelo Presidente da República, a emenda constitucional. Bom, se os tratados de direitos humanos são assim, e os tratados de direito ambiental, o direito ambiental como todo, pode ser considerado um direito fundamental à pessoa humana, pode ser considerado um direito humano, em essência, tendo isso em vista, os tratados internacionais de direito ambiental também podem ser considerados emendas constitucionais quando entram no ordenamento jurídico brasileiro, com essa interpretação, tá? Essa é uma interpretação que pode ser dada. E eu queria que você chegasse nesse ponto aí, de que os tratados internacionais de direito ambiental também podem ser considerados, não necessariamente, porque isso depende da interpretação dos tribunais, mas podem e existem decisões nesse sentido de considerarem os tratados de direito ambiental também entrando no sistema jurídico brasileiro como emendas constitucionais. Tem vários doutrinadores que falam sobre esse assunto nesse sentido. Eu queria que vocês chegassem nesse ponto. Indo além um pouco, lembrando que a gente estudou ano passado, e que vocês devem estar estudando na disciplina de Direito Internacional de vocês, existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que trata da prisão civil por dívida relativa ao Pacto de San José da Costa Rica, que é um tratado internacional que a gente vai estudar na atividade de hoje, na próxima da semana que vem também, que fala que não pode existir prisão civil por dívida nos países signatários desse tratado. Isso deu uma maior encrenca no Brasil, porque aqui existia prisão civil por dívida do depositário infiel, de acordo com o Código Civil anterior, e era possível prender alguém por contrato de depósito não cumprido, que seria uma prisão civil por dívida. Isso virou um debate grande, chegou no Supremo, e isso envolveu a emenda 45 também. Por quê? Porque o Tratado do Pacto de San José da Costa Rica tinha sido assinado anteriormente à emenda 45, portanto ele não valeria como emenda constitucional, pois apenas os tratados assinados após a emenda 45 ganhariam o status de emenda constitucional. Então existiam doutrinadores que defendiam que o Pacto de San José tinha o status de emenda constitucional, tinha os que defendiam o status que tinha o status apenas de tratado internacional, portanto de lei infraconstitucional, como alguns alunos responderam, que está errado. Tanto porque, bom, enfim, tá errado, tá na correção que eu mandei para vocês aí, quem respondeu assim, tá lá a correção feita. O que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que os tratados internacionais assinados antes da emenda 45 entram no sistema de direitos humanos e de direito ambiental, segundo a interpretação que a gente está construindo aqui, entram no sistema jurídico brasileiro com o status supralegal, ou seja, eles estão acima da lei, porém infraconstitucional, portanto abaixo da Constituição e das emendas constitucionais. Isso para os tratados assinados antes de 2003, antes da emenda 45. Os que foram assinados depois da emenda 45, todos têm status de Constituição, todos têm status de emenda constitucional, tá? Não confundam isso, o supralegal com o constitucional. O supralegal são apenas os tratados anteriores à emenda 45, segundo a decisão do Supremo. Os tratados posteriores à emenda 45, todos têm o status de emenda constitucional. Os de direitos humanos, desde que assinados nos termos da Constituição e tal, que eu já falei antes. E, pela nossa interpretação, também os de direito ambiental. Ok? Então, essas são as duas questões que eu passei para vocês. O trabalho de hoje e da semana que vem vai ser bem interessante. Eu estou estudando esse assunto também, porque eu estou fazendo concurso na Unifap, porque eu dou aula na pós do CEAMA, que é também uma disciplina de Direito Internacional, então eu estou bem estudando a fundo esse tema com vocês aqui. A gente vai discutir a OEA um pouco primeiro, que é a Organização Americana, a Organização dos Estados Americanos. É uma organização internacional criada por um tratado grande, na verdade 2 tratados que foram assinados juntos, conhecido popularmente como Pacto de San José da Costa Rica, de Direitos Humanos, que foi criado pelos Estados Unidos e dos quais todos os países americanos são signatários. Esse tratado, ele trata de uma série de temas relativos a direitos humanos, mas ele tem sido utilizado também em outras áreas atualmente, por operadores do direito dos países membros do Brasil, também junto, e
e ele tem tido repercussões na área de direito ambiental. O caso que a gente vai estudar com calma na outra semana ainda, mais para frente, é o caso da usina de Belo Monte, onde a Comissão Interamericana de Direitos Humanos atuou bastante entrando na área de direito ambiental, tá? Por isso que é interessante a gente fazer essa conexão primeiro. Mas antes disso, vocês precisam entender como é que funciona o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Para entender isso, vocês têm que entender o Pacto de San José da Costa Rica. E vocês têm que entender como é que funciona a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Para vocês fazerem isso, eu passei um texto que parece que está excelente, eu ainda não li, eu só vi de quem foi que escreveu, para ver que era um texto bom, a revista e o resumo do texto, então ele está bem legal para a gente. Vocês vão ler e vão responder as perguntas que eu criei no Google Salas de Aula. Eu criei uma atividade lá onde deve ter chegado para vocês um arquivo no e-mail de vocês com a atividade. Se não, entrem no Google Salas de Aula que tem lá a atividade postada no mural deles, tá? Vocês vão responder e me enviar de volta. Eu não sei como é que funciona o Google Salas de Aula do lado de vocês. Se vocês respondem e eu já entro aqui e acesso e vejo a resposta de vocês no próprio Google Salas de Aula, ou se vocês vão responder e me enviar por e-mail. O que ficar mais fácil para vocês, tá? Como funcionar para vocês, funciona para mim. Eu prefiro que vocês me enviem por e-mail, doc, que eu posso corrigir e mandar a correção de volta para vocês também, como eu tenho feito com vários alunos. Os que não conseguirem fazer assim, me contatem para tentar resolver de outra maneira. Alguns alunos estão sem internet, estão sem computador, então eles fizeram, tem um aluno até que fez manuscrito no caderno e tirou foto e me mandou. Então pode ser uma solução, tá? Mas tentem fazer, usando a ferramenta que fica mais fácil para organizar ou me mandar por e-mail para eu mandar a correção para vocês de volta, porque a correção é tão importante quanto o exercício que vocês fazem, tá bom? No mais é isso. Leiam o texto antes de escreverem. Tentem ler o material antes de começarem a responder, que vai ajudar bastante. E tamo aí. Qualquer coisa, mandem mensagem que a gente conversa mais, tá bom? Obrigado, abraço.